Síndrome do impostor. Você sabe o que é? Será que você tem essa tal síndrome do impostor? Será que essa síndrome está impedindo você, de crescer profissionalmente? Eu sempre falo que, às vezes, o maior carrasco de nós somos nós mesmos. Então vamos conhecer melhor. Devo alertar. A síndrome do impostor ainda não é uma doença catalogada, tá bom? A síndrome do impostor, ela não está no CID-10 ou no DSM-5. Porém, ela é uma congregação de várias disfuncionalidades psicopatológicas, né? Porque dentro dela junta-se ansiedade disfuncional, estresse excessivo e transtornos de humor. É um sentimento que temos em relação às nossas conquistas e aos desafios que temos que enfrentar, tá bom? E que nem sempre nós conseguimos identificar. Achamos que é normal. A ideia central desse mecanismo envolve, primeiro, a forma como os outros nos veem e a maneira como cada um se vê. Quem é impostor de si mesmo não acredita nas evidências visíveis de que é competente. Por quê? Porque ele se considera inferior aos demais. O resto dá sobra um pouco do nada. Ou seja, tem uma autoestima com abalos severos, onde tem um sentimento de inferioridade constante. Quando algo é visto como positivo, que ele fez algo bom, em sua produção, ele explica isso como se fosse um quesito de sorte. Então ele vive perturbado, se achando então uma fraude, pior do que todos os outros. As pessoas com síndrome do impostor geralmente apresentam características específicas que irei explicar nesse vídeo para você. Vamos ver se você tem essa síndrome do impostor. Vou aqui enumerar de forma didática para você. Primeiro ponto, perfeccionismo exacerbado. Necessidade de se esforçar sempre mais. A pessoa acredita que sabe menos que os outros, então faz um trabalho da faculdade 3, 4 vezes, refaz um relatório de trabalho 5 vezes, o que causa muita ansiedade e cansaço, tornando-se então desgastante o trabalho. Segundo ponto, procrastinar. O medo de ser criticado de forma severa e negativa, então, pode levar o indivíduo a adiar o compromisso e as tarefas o máximo possível. Tá bom? Por quê? Porque assim, ele deixando as obrigações para o último momento, ele evita o momento da avaliação e da crítica. Terceiro quesito, a autossabotagem. A pessoa acredita que é incapaz mesmo, que as coisas são muito difíceis e que isso ou aquilo ali não é para ela, porque ela não tem o dom. Ou seja, tudo é alimentado por crenças limitantes, impostas dentro da família, da religião, da categoria de classe, dentro das escolas. Quarto quesito, medo de exposição. As pessoas com síndrome do impostor, então, irão evitar os possíveis momentos de avaliação e, por isso, escolhe tarefas a qual eles possam ficar ali, caladinho, de modo menos perceptível, evitando ser alvo de avaliações e críticas. Quinto quesito, comparação com os outros. Ou seja, então eles são perfeccionistas, exigentes consigo mesmo e, além disso, se compara o tempo todo com as outras pessoas, se percebendo como inferior ou que sabe menos que os outros, mesmo que o outro esteja numa posição de inferioridade. Essas são algumas das principais características dessa síndrome, podendo, então, assim, levar a uma sensação de que nunca sou bom o suficiente em relação aos outros, em relação às tarefas que faço, ao modo que me expresso, ao modo que falo. Isso então gera muita angústia, tristeza, frustração e uma insatisfação constante. O sexto e último ponto é querer agradar a todos. Para compensar então o que a pessoa acha que não tem, ela procura alcançar a aprovação dos outros e pode adotar então atitudes mais diversas para tentar buscar uma boa impressão, agradar o tempo todo, podendo até sujeitar-se a situações humilhantes. Então, para concluir esse mosaico dessas 6 características, além disso tudo que eu falei, a pessoa com síndrome do impostor, então, passa por momentos de muito estresse, porque é muito desgastante querer ser o melhor o tempo todo, e a ansiedade constante de ser avaliado, por achar que a qualquer momento vai aparecer pessoas mais capacitadas,
mais belas, que irão substituí-las nas mais diversas áreas da vida. Assim, é muito comum que essas pessoas desenvolvam também transtornos de humor, tal como depressão ou bipolaridade. A síndrome do impostor, então, pode ser sentida na área profissional, na área familiar, na área pessoal ou sentimental. A dúvida permanente sobre si próprio está fundamentada em crenças limitantes. Por exemplo, quando a sua família falava que você não era capaz disso ou daquilo, quando na escola algum professor falava que dali não iria sair nenhum médico, nenhuma profissional competente, e por aí vai. Então, cuidado! Por trás de falsos apoios estão verdadeiros aprisionamentos.